O álbum todo ele é muito introspectivo, é muito de eu a pensar para dentro, como é que eu gostava de ver as coisas, como é que elas são. Bom, Track 2 acho que é um som que é quase a introdução àquilo que eu sou enquanto pessoa, estás a ver? E é ali um bocadinho o trocadilho entre I am e 1 AM. E então tem um bocado a cena de eu pensar o que é que seria tu estares a sonhar, estás a ver? Ou seja, tu atiraste do prédio no teu sonho, estás a ver? Às vezes temos aqueles sonhos marados de estás a cair de um prédio, né? E depois eu estava a pensar no conceito de morreres no teu sonho, mas acordares para a vida, estás a perceber? No teu sonho, tipo tu, naquele momento em que estás quase a bater no chão, estás a ver? E pensas que vais morrer no teu sonho, acordas para a vida e com aquela sensação de mano, se eu tivesse realmente morrido, o que é que eu fiz? O que é que eu estive aqui a fazer, estás a perceber? E é um bocado a introdução a esse tema. Eu tentei criar ali um contexto um contexto real, né? Que é na realidade aquilo que se passou comigo, que é de certa forma, por mais que eu tentasse fazer as coisas de uma forma positiva e construtiva e tentasse estar distante das coisas que não me faziam bem, por alguma razão eu nunca me dava bem, estás a ver? E sentia sempre que não estava a ser recompensado pelo meu esforço. E o exemplo disso é o próprio refrão, que eu sinto que o meu pai sempre me deu a entender que tudo o que eu fazia era comer, cagar e dormir, estás a ver? Que não tinha nenhum nível de... não estava aqui a fazer nada, estás a ver? Então é quase de certa forma tu, aos poucos, conforme o som vai passando, tu começas-te a convencer cada vez mais que realmente só estás aqui a fazer isso ficas num estado mental tal que tipo sentes mesmo, olha, não estou aqui a fazer nada, estás a ver? E depois entras naquele espaço, naquela espiral negativa em que, pá, hoje em dia infelizmente muitos jovens facilmente pensam em não estar aqui, já não querem viver. E é um tema que eu tentei abordar assim de uma forma superficial, o estares a flertar com a ideia do suicídio, estás a perceber? Que eu acho que nunca é o caminho, mas que pela forma como às vezes as nossas vidas decorrem, eu consigo entender porquê, estás a perceber? E foi um bocado explorar esse espaço com a minha própria vida, com as coisas que me aconteceram, o facto o meu sonho era ser jogador de futebol e o facto de viver cá em Portugal, sempre houve muita dificuldade com a documentação e todas essas coisas, então a minha batalha começou por ser tentar ter documentos. Apesar de ter nascido cá em Portugal, foi muito difícil para mim ter documentos, estás a ver? E tentar ter documentos, e andei numa luta de 5, 6 anos só para ter o meu BI, para poder jogar futebol, e depois quando tenho o BI no futebol as coisas já não estão a correr tão bem, os misters já não vão muito com a minha cara, ou eu já não estou a jogar tão bem, já não estou a conseguir ser titular, essas coisas todas. E depois quando finalmente consigo, tenho um mister, tenho uma equipa que é ao pé da minha escola, tenho todas as condições para fazer um grande ano, que seria o meu último ano de formação, de júnior, eu tive uma lesão no joelho, estás a ver? Ou seja, pá, estás a ver, lutei tanto para atingir o meu sonho, e quando estava tão perto de conseguir o último jogo de apresentação, o último jogo de preparação, antes do primeiro jogo do campeonato, eu tenho uma lesão no joelho, rompi tudo o que havia para romper no joelho. E essa situação meteu-me numa espiral negativa tal, juntamente com situações familiares, juntamente com situações de relacionamentos com raparigas, tudo tão negativo, uma espiral negativa tal, que eu comecei de certa forma a pensar, mano, será que eu não estou aqui a fazer nada? Estás a perceber o que é que eu estou aqui a fazer? E o som a primeira parte do som é um bocado inspirada nisso. A segunda parte é exatamente o inverso. É do tipo, boy, não pode ser, é tal ideia de eu no sonho pensei que ia morrer e depois acordaste para a vida, tipo, boy, eu tenho que ir atrás, está na hora de acordar para a vida, está na hora de começar a fazer qualquer coisa, estás a perceber? E é um bocado a minha transição dos meus dois sonhos, ou seja, o fechar da porta do sonho do desporto e do futebol e de outras coisas que eu fazia, muitos desportos, e o começar o sonho da música, que foi aquilo que me foi fazendo olhar para a vida de uma forma minimamente aceitável, estás a ver?